porque eu olho o que me magoou, né? Quando eu falo para olhar, é falar assim, o que que doeu, né? Ó, doeu isso, eu apanhar, fiquei roxa. E eu não quero fazer isso com as pessoas, porque eu não quero. Agora, quando eu não perdoo, eu começo. Lembra que eu falei, a gente fica repetindo aquela situação, né? Eu preciso Sim. perdoar para eu tirar daquele lugar do esquecimento e colocar no lugar da aprendizagem. O que eu não devo fazer de novo. Seja o auto-perdão ou seja perdoar alguém. E quando você fala esse exemplo, né? É o mesmo que eu dei. A pessoa que te fecha no trânsito, ela nem sabe que ela te fechou. É. Muitas vezes, lógico, eu não estou falando de algumas coisas que nem a traição entre marido e mulher, né? A gente sabe que ele sabe o que estava fazendo, mas a gente precisa entender o porquê, né? Porque só entendendo o Sim. porquê para eu poder resolver, desculpa, para eu poder resolver se eu perdoo ou se eu não perdoo. Mas na maioria É. das vezes, pai, mãe, irmão, não, tirando assim essas pessoas que fazem o mal mesmo, né? Aí eu não tô aqui para julgar Generalizando, né? ninguém, mas a gente precisa. É porque assim, olha, gente, uma coisa muito importante, você que está ouvindo a gente agora. A mágoa, o ressentimento, o arrependimento só prejudica você. O outro não sente nada, Nem nada. lembra, muitas Nem vezes. lembra, nem tá aí para sua mágoa. Sabe? Fala assim, ah, magoado, tá bom. Não muda, não muda, gente. Pensa sempre na pessoa que te fechou no trânsito. Ele tá lá ouvindo a música dele, ele tá lá feliz, ele nem lembra do que ele fez. É assim com todo mundo. Geralmente, quem lembra é É, quem foi magoado, quem magoou não lembra. sim, não Ou não lembra, não sabe, lembra. ou Não não lembra, não se sabe. importa, não percebe a dimensão que te causou, porque é só você dentro de você para saber, de E, acordo com o e eu, seu e momento, eu que vou você te vai ter a falar uma determinada coisa. interpretação. A maioria das doenças começam nessas tristezas. Existem Muito bom você falar estudos, isso. existem estudos. Eu tenho certeza, eu sei que não está aberto, mas se a gente abrir para aqui, um monte de gente vai responder sim. Quem não conhece alguém que já teve câncer e a pessoa fala assim, ah, ele tinha uma mágoa. Eu vou até falar aqui, vou até abrir, que se alguém quiser comentar sobre isso, acho bem, bem pertinente. Bem Né? pertinente. Quantas pessoas a gente não escuta isso? Fala assim, ah, o câncer dele era amargo, ele era muito triste. Ah, ele tinha um rancor dentro dele, né? Quando a gente ouve essas histórias, principalmente, não estou dizendo que o câncer é emocional, gente. Quem tem câncer tem que ir no médico. Eu só estou Sim, dizendo que a origem da doença tem fundos emocionais. Pode ver. sim. Olha, para pensar. Você escuta muito isso. E os próprios médicos hoje, né, Patrícia, às vezes eu recebo clientes vindas que médicos encaminham para gente. Né? Eu tenho uma paciente que ela tem um problema físico, né, orgânico, autoimune, inclusive. E o médico falou para ela, olha, enquanto você não for fazer terapia, você não vai sarar. E é claro que uma doença autoimune não tem cura, né? Assim, eu não sou cientista, mas acho que não tem. Mas hoje em dia ela nem lembra que tem a doença, né? Então, são coisas que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Que a Sim, doença não começa no corpo físico, gente. A doença, ela começa no emocional. A maioria delas, né? sim. A doença, ela vem, né? Eu tenho, sei lá, úlcera, úlcera nervosa. Onde começou a úlcera nervosa? Eu tenho pressão alta emocional. Eu recebo tudo isso. Eu tenho diabetes emocional. Gente, vai procurar. Reumatismo, né? Reumatismo. É que assim, É, essas que eu tô falando, tem um diagnóstico até médico, né? Que eles falam, gastrite sim, emocional, úlcera emocional, né? Pressão alta. Quando eu chego no médico, eu tenho tanta ansiedade que minha pressão sobe, né? A gente escuta isso muito no consultório. E aí você vai ver, é emocional. Se você não cuidar, o que emocional. que é a síndrome a síndrome de ansiedade ou a síndrome do pânico? É que se você não curar, vira doença.
mas ela sim. é excesso de pensamento, né? Eu sempre falo isso, Inclu- né? Excesso de pensamento. Inclusive, Carla, uma coisa assim que acredito que todo mundo tem um exemplo para dar, ou a maioria, que é assim, você vê muito pessoas antes de falecer sentir a necessidade de pedir perdão. De tão forte que é aquilo dentro dela, de tão ruminante que foi o decorrer da vida, e aí ela só se sente assim em paz de partir se pedir o perdão. E aí é uma coisa instantânea, né? Parece que ela pede perdão e ela já parte. É como se fosse assim um destravar para um, sei Mas lá, para um. aí, Patrícia, é uma coisa assim, tudo bem que ela quer pedir perdão pro outro, mas ela podia se perdoar, né? E partir em paz, né? Porque É, assim, geralmente o que você está falando, a pessoa quer falar com o filho, ou com a filha, ou com a nora, ou com alguém, para é pedir o perdão. Mas o perdão que isso. ela precisa normalmente, porque o outro pode nem lembrar do que ela fez. Sim, É ela mesma sim. se cobrando, né? Que é aquilo que a gente falou, o auto-perdão, você falou logo que a gente começou. O quanto é importante eu me perdoar, porque assim, às vezes eu fiz alguma coisa, mas assim, tudo bem, o que que eu aprendi com aquilo? Ah, não fazer nunca mais isso para a pessoa, né? Eu É, aprendi a não confiar em pessoas que não têm o gene da monogamia. E eu me perdoo e eu vou para o mundo procurar alguém monogâmico e que vai me fazer feliz. É isso que a gente precisa aprender, se perdoar. Porque a gente sim. se cobra muito de ficar, de ser perfeito, de não errar, de ter sempre as respostas, né? Essa é a maior cobrança que a gente se faz, né? A perfeição, né? Eu acho assim de extrema importância a gente agora falar sobre, pontuar enfaticamente sobre isso, o auto-perdão, porque é uma coisa que assim, que é o que você fala, né? Para que a gente ser o nosso próprio carrasco, né? A gente se julga demais, se culpa demais. Por exemplo, eu enquanto mãe, eu tenho uma filha só de 12 anos. Nossa, por diversas vezes eu me chicoteio, porque às vezes de repente eu falo de um tom mais alto, eu falo, gente, por que que eu fiz isso? Eu sofri essas coisas na infância e eu aprendi que não é assim, que pode ser diferente. Para quê? Por que que eu fiz isso? E aí eu respiro, eu falo, filha, você me perdoa, eu me alterei, né? Não deveria ter falado um tom mais alto com você. Ela assim, ai mãe, já passou. Tipo, vem, né? Mas em mim dói tanto, né? Eu falo, meu Deus, por quê, né? Por que que eu agi desse jeito? Ou quando eu tomo alguma decisão não tão assertiva, né? Aquilo fica assim corroendo, assim, chicotadas que eu me dou no inconsciente, né? E isso dói demais, né? Essa falta de autocompreensão, Mas né, é porque de assim, perdão. se nós somos, né, seres aqui no planeta Terra em evolução, que estamos cada dia melhorando, cada dia aprendendo mais, por que que a gente se cobra de perfeição? E se eu fosse perfeita, eu não precisava evoluir mais, eu estava pronta, Sim, né? E a gente não. Eu quero acertar sempre, eu quero, sei lá, se tirar, tem que tirar 10 sempre, né? Eu tinha um amigo é. na escola que se ele tirasse 9,9, ele chorava, mas ele chorava de uma forma que dava, a gente ficava penalizado, a gente quase que tinha vontade de pedir para o professor mudar a nota, sabe? Porque era um sofrimento. Mas olha que coisa, né? Ali tinha outras questões, tá? Autocobrança. Uma autocobrança a ser perfeito, né? E a gente tem sempre que olhar para a gente, bom exemplo aquele que você deu de Jesus, né? E pensar assim, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, e a gente vai errar algumas vezes, e a gente vai aprender com os nossos erros, né? O Sim, mais importante porque assim, quando você fala para mim, aí eu fico com aquilo na minha cabeça, me consumindo. Você está deixando é, de fazer coisa boa. Você está deixando de criar, você está deixando de estar bem com a sua filha, você está deixando é. de dar um bom. Não, tá ali, é aquilo que eu falei, né? Um turbilhão de pensamentos ruins, está ruminando uma situação que muitas vezes, assim, tá bom, o que que eu posso fazer para eu não. Em vez de ficar se culpando, um bom exemplo agora aqui.
Em vez de ficar se culpando, o que que eu preciso fazer para eu não me alterar novamente? Sim, Né? sim. Por que que eu deixo, muitas vezes, chegar ao ponto de eu perder o meu controle emocional? Por que que eu não ajo antes de perder o meu controle emocional? Porque quando a gente grita ou quando a gente fala palavras que não gostaria de dizer, é porque a gente vai ao nosso limite, né? Porque a gente tem um limite, né? E o limite é o equilíbrio. Quando a balança fica assim, ó, eu explodo. Será que eu não Uhum. tinha que falar antes? Será que eu não tinha que negociar antes para que eu não precisasse gritar e me sentir a pior mãe do mundo? Então, o que que eu faço para não me sentir a pior mãe do mundo, né? Então, assim, ao invés, é por isso que eu falo que é o aprendizado, né? Que é o perdão. Eu aprender com aquilo. A hora que eu sei, ó, eu posso fazer diferente e o meu diferente é esse, passou. Porque eu sei que eu não Passou. vou errar novamente, né? Ou eu não vou gritar novamente, ou eu não, sei lá o que que é novamente, né? Mas eu É, tenho que me entender. E a gente precisa se perdoar. A maior parte dos clientes que tem baixa autoestima, baixo amor próprio, pode procurar. Tem lá uma montanha de culpa. E a culpa, ela abre o nosso campo energético para um monte de coisa ruim, sabe? Às vezes a gente se desequilibra, às vezes a gente age de uma maneira que nem entende, né? Às vezes nos leva a vícios e é tudo falta de auto-perdão, né? Porque quando a gente se sim. perdoa, porque quando eu me perdoo, eu me aceito. Quando eu me aceito, eu me amo. É, É. é, é, é uma consequência, né? Consequência. E assim, eu acho incrível esse tema de extrema relevância, essa questão do perdão. A gente percebe que ainda é algo desafiador para as pessoas. Muitas vezes as pessoas perdoam da boca para fora, não perdoam sinceramente, verdadeiramente, lá do fundo do coração, né? Elas têm essa dificuldade de desenvolver esse perdão. Inclusive, o perdão é um módulo que eu estou desenvolvendo no meu curso, né? O curso que eu vou lançar no dia 17 de dezembro é um módulo assim muito precioso para mim, porque na minha vida eu só consegui me destravar para voltar a evoluir a partir do momento que eu comecei a refletir e desenvolver muito o perdão, principalmente o auto-perdão. Principalmente o Isso, auto-perdão. isso Então é mesmo. lindo, assim. É um processo lindo, né? Você se liberta. E muitas vezes, Patrícia, por que que as pessoas têm dificuldade? Porque elas não sabem o que é perdoar. Elas acham que perdoar é esquecer e elas acham que perdoar é voltar a ser amiguinho, né? Sim, Se dessa live as pessoas aprenderem essas duas coisas, que perdoar não é esquecer, não é ter amnésia. Ah, vou tirar aquilo, não vou nunca mais pensar naquilo. Não é, gente. Se alguém fez alguma coisa que nos magoou, tá lá registrado no nosso livro da vida. Não tem como sim, apagar. O que tem é olhar para lá, ver o que eu aprendi, né? E não deixar que aquilo faça mais eu sofrer. É tirar o isso, peso daquilo. Ah, mas e aí sim. se eu fizer isso, Carla? Eu briguei lá com a minha amiga, resolvi perdoar minha amiga, não pesa mais, agora eu tenho que sorrir para ela na feira? Só se você quiser. Porque o perdão é para você, não é para o outro. É, A grande questão, Patrícia, é que as pessoas acham que perdoar é para o outro. isso, tipo, é como Como quando se você fala, absolvesse o outro da pena que julga que ele merece, né? isso, que nem você falou agora, né? Eu vou lá para minha filha e falo para ela, me desculpa, me perdoe, e ela nem sabe do que você está pedindo perdão. Porque você percebe que É, é você com você mesmo. O é, outro às vezes nem sabe, né? Então, assim, não precisa voltar. Se quiser voltar a ser amigo, volte, né? Mas eu tô querendo dizer, não precisa, né? Porque isso, às vezes a gente aprende, né? Até as próprias religiões de maneira geral, né? Eu não conheço todas, elas ensinam assim, não, perdoa, esquece. E talvez eles até falem isso no sentido das pessoas praticarem o perdão, mas não dessa forma, né?
que é o aprendizado que a gente tem que ter e perdoar com o coração. Porque quando eu mando esquecer, é difícil esquecer, né? A pessoa foi lá, Sim. sei lá, destruiu o meu carro. Como que eu esqueço? Né? Pegou um martelo, foi lá, martelou meu carro inteiro. Não vou esquecer, né? É uma coisa difícil, né? Agora, né, se eu entender o que eu tinha que aprender, talvez não deixar meu carro estacionado na rua, né? Sei lá o que eu tinha que aprender com isso. Ok, aprendi, não deixo mais meu carro na rua, mas eu vou conversar com a pessoa que martelou só se eu quiser. Se eu não quiser, tudo bem. Onde está escrito que a gente tem que conversar com todas as pessoas do mundo? Ou que a gente tem que gostar de todas as pessoas do mundo? A gente precisa respeitar as pessoas, isso sim. Respeitar, né? Sim, mas sim. Gostar... Inclusive a Janete, ela falou assim, você sente que você realmente perdoou quando não machuca mais. Isso, é isso mesmo, quando não pesa mais. É isso mesmo. Perfeito, Janete. É isso. Lindo, né? Quando a gente olha para aquela situação e fala assim, não dói mais. Aí perdoa. Mas não é esquecer. E uma coisa que eu estava conversando... Sim, uma coisa que eu estava conversando hoje com uma pessoa muito querida minha, ela falou assim, ai, Patrícia, mas é tão difícil perdoar, né? Como assim? A pessoa fez tanto mal para mim, me agrediu, assim, me agrediu e tudo mais, como perdoar? Aí eu falei para ela, mas o perdoar não significa que ele vai ser absolvido do que ele precisa prestar contas, não significa isso. Significa você perdoar, tirar isso de dentro do teu coração, da tua mente, para você ter paz. Agora, as contas que ele precisa prestar, seja com a justiça, seja com o universo, seja com Deus, isso não vai ser esquecido. Ele vai ter que prestar contas, ele vai ter que resolver a continha, vai vir para ele pagar de alguma forma. Penso eu dessa forma, não sei se eu estou errada. Às vezes a pessoa tem essa interpretação, né? Poxa vida, por exemplo, num relacionamento tóxico, onde a mulher é abusada fisicamente e muitas vezes verbalmente, né? Enfim. E aí ela fala, mas como assim? Eu vou perdoar? O cara me deixou numa carne viva, coisa e tal, eu vou perdoar? Opa, perdoar é uma coisa, entregar para a justiça, fazer o que tem que ser feito é outra coisa. Tô errada, Carla? Não, é assim, né? Vamos falar de um relacionamento abusivo. O que eu aprendo quando eu estou num relacionamento abusivo, né? Eu não cair em outro relacionamento abusivo. Primeira coisa que eu tenho que aprender, né? Porque teve todos aqueles sinais e eu insisti naquele relacionamento a chegar ao ponto dele tirar a minha carne, deixar eu em carne viva. Então, o que eu preciso aprender para não cometer mais esse erro? A hora que eu olhar para isso, né? E aprender, eu me liberto disso. Mas é claro que você não pode esquecer, porque se você esquecer, você vai ir para outro relacionamento abusivo. Por isso que eu falo que perdoar não é esquecer, né? Mas é não deixar que aquilo te impeça de ser feliz. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou mais me relacionar com ninguém porque as pessoas... Todos os homens vão me machucar e me deixar em carne viva. Eu não posso mais gostar de ninguém, eu não é isso, aí eu fico vivendo aquela mágoa, né? E não, eu olho para aquilo e falo assim, olha, o que tinha naquele relacionamento que eu preciso evitar no próximo? Ou quais sinais foi me entregue desde o início, né? Quais foram os sinais para eu já ficar atento numa próxima? Né? E perdoar é tirar essa dor de dentro de você. É olhar para você no espelho e falar, você merece outra chance para ser feliz. Você merece ser amada e amar com respeito, sabe? E tomar a rédea da vida nas próprias mãos. Sim. Né? Por quê? Porque senão a gente fica deixando o outro, que além de tirar toda a nossa carne, impede, a minha mágoa por ele me impede de ser feliz. Porque eu fico vivendo no passado. Né? Não tem jeito de você voltar, sei lá, uns anos atrás e evitar que ele te machuque. Já foi. Né? A gente não tem poder para mudar o passado. Mas a gente tem poder para viver muito melhor o presente e se proteger para que isso não volte a acontecer na vida da gente. Né? Então, quando eu falo olhar para alguém que nos machucou, ver o que eu tinha que aprender, é isso. E ficar com o aprendizado.
A gente costuma ficar sem o aprendizado e com a dor. A gente inverte, né? Eu só tenho a dor, mas me relaciono de novo com o outro que me chuta. Né? Não, gente, tira a dor. Repetir o ciclo. E fica com o aprendizado, porque se você ficar com o aprendizado ao invés de ficar com a dor, você vai se proteger, você vai para um relacionamento saudável. Eu garanto. Incrível. Lindo. Eu garanto. Lindo. Né? Porque é isso. Inclusive, a Janete... Na dor, foca no aprendizado. Sim, a Janete, ela complementa aqui dizendo que a mágoa considero um veneno. Mas é mesmo. Exatamente isso. É exatamente isso, não é? A mágoa, o ressentimento, a tristeza, ela te cega. Por que a pessoa em depressão, ela não sai do lugar? Ela não está vendo. Né? Te cega. Essas coisas cegam você de ver o mundo, de ver as oportunidades, de ver o quão abundante, né? Porque às vezes a gente fala de abundância, né? O quanto que esse mundão é bom, né? E a gente fica lá vivendo do passado de uma mágoa, né? E aí, assim, é pior, porque parece que, assim, além, né, usando o seu exemplo, a pessoa me machucou, eu fico lá cutucando. Sabe quando você tem uma machucada e você fica lá fazendo assim, ó? Né? Adolescente, quando tem espinha, né? Fica assim, até virar um calor. Não cicatriza, Não cicatriza. Perdoar é permitir que a ferida se cicatrize. Mas vai ficar lá o risquinho, para você nunca mais deixar ninguém te machucar. Que sirva de lição, que é o né? aprendizado, né? É isso. Em vez de focar na dor, focar no aprendizado. É isso que faz a gente evoluir. Evoluir. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui que eu tô vendo um apontamento. Ó, a Silvana, ela escreve assim, ó: médicos relacionam o emocional com o diagnóstico de câncer. Não, foi o que a gente falou. Hoje em dia, a grande maioria dos médicos já acham isso, que são grandes feridas emocionais, né? Porque o que é o câncer, né? É uma célula da gente que começa a crescer desordenadamente. E começa a nos matar, né? O que é a mágoa? Né? É aquilo que eu falei, né? Quando a gente olha, né? Se você olhar o paciente oncológico, se você for lá fazer terapia, ele vai trazer uma questão. E não só o câncer, né? Que o câncer é mais comum. Muitas pessoas já falam isso, mas tem diabetes emocional, tem... psoríase. Psoríase é puramente emocional, né? Assim, o tratamento da psoríase é porque é autoimune, né? Toda doença autoimune, ela tem... Olha, já diz o nome. Autoimune. Eu estou me autodestruindo, né? Autodestruindo. É o nosso corpo destruindo o nosso próprio corpo. E por que isso? Né? Refletir, então, né? Carla, desculpa. Uma coisa que eu quero deixar bem claro que está acabando a nossa live é assim: essa aprendizagem, ela é muito forte. Muitas vezes a gente não consegue desenvolver sozinho. Requer o suporte de um profissional da área para que realmente a coisa aconteça. Por exemplo, eu sou psicóloga, tenho um conhecimento vasto, mas eu tinha mágoas dentro de mim que eu sozinha não estava conseguindo desenvolver. Eu precisei da sua ajuda enquanto profissional, uma terapeuta, uma psicóloga que entende de sentimentos e tudo mais, para destravar, me ajudar a refletir, ressignificar, para que eu realmente continuasse evoluindo. Então, muitas vezes, a gente quer resolver sozinho demandas que são muito pesadas. Não é mesmo, Carla? É muito, às vezes, eu mesma. Quando eu percebo que eu começo a não andar para frente, eu grito aí, falo, estou precisando de um terapeuta, né? Sim. Por quê, né? Porque, assim, são dores muito profundas e, às vezes, a gente sozinho não consegue enxergar, né? E o terapeuta, né? Tem gente que pergunta para mim, quando eu sei que eu preciso procurar terapia, né? Quando a vida não está indo para frente, gente, quando a vida não está fluindo, seja no campo amoroso, profissional, pessoal, de esporte, do que for. Eu percebo que eu quero, mas não saio do lugar. Não né? flui, eu tenho uma não flui. Estou adoecendo, né? Tô ficando doente frequentemente, saio de uma
infecção urinária, entro na outra. Eu tenho algumas pacientes, né? E aí, ó, procura psicólogo. Por quê? Porque você está fazendo doença, né? Você está judiando o seu corpo. Que é o quê? Eu me punindo, né? Porque eu quero ser perfeito, porque eu não consigo me libertar, às vezes, de amarras do passado. Então, essa é a hora de procurar um terapeuta. É possível se curar sozinho, com as coisas do YouTube, é possível, tem muita gente boa aí no YouTube. Eu publico no YouTube. Tem muita gente boa, né? Hoje nós estamos conversando, com certeza nós estamos ajudando algumas pessoas, né? Sim, mas, de uma forma gratuita. Às vezes é importante a gente pedir ajuda. E eu vou dizer uma coisa, que pedir ajuda é um outro aprendizado. E a gente precisa entender duas coisas, que pedir ajuda, tudo bem, faz parte da vida, né? Faz parte da nossa evolução. Enxergar o nosso limite e falar, eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo ir sozinho. E outra, gente, juntos nós somos muito mais fortes. Né? O ser humano não veio aqui para ficar sozinho. Então, vamos nos ajudar, né? É possível. Né? Se eu tenho uma dor... Tá acabando, né? Isso, desculpa. Acho que a gente tem segundos. Como as pessoas encontram mais sobre o seu conhecimento? Carla, onde elas podem te procurar nas redes? Fala um pouco pra gente. Isso, ó. Pode me procurar no Instagram. Meu Instagram é Carla Marcal _, né? E no YouTube também, é Carla Marcal. Eu sempre uso o meu nome, né? Só que muitas vezes não tem o Marçal, né? Porque eu sou Marçal com C cedilha, mas o sistema não permite. Então fica Carla Marcal _ é o meu Instagram. E lá no meu Instagram tem o Linktree que leva você para todas as plataformas que eu tenho, né? O YouTube incrível. E todos os outros. E assim, ó, reforçando, se fez sentido para vocês essa live, vai ficar gravada. Assistam novamente, compartilhem com pessoas que vocês queiram. Sigam, comecem a seguir os nossos canais. Todos os dias a gente posta, assim, starts incríveis, porque o foco é ajudar vocês na evolução pessoal e profissional, não é mesmo, Carla? É verdade. Eu posto todo dia alguma coisa. Isso. Então aperta lá, começa a seguir a gente, vamos aí junto nessa jornada de transformação. E pessoal, assim, muito obrigado. E assim, pode Patrícia, falar. olha, não é porque eu não sou terapeuta, que a Carla não é terapeuta, manda direct, lá tem o número do meu celular profissional, que é esse que eu divulgo. Eu sempre respondo, independente se a pessoa é meu paciente ou não, Patrícia, porque assim, eu tenho bastante pacientes, mas se a pessoa precisa de uma pergunta, eu vou responder. Então, com todo carinho, à vontade, ou de mandar direct, né? É assim que fala, né? Mandar um direct pelo Instagram. A Patrícia que está me ensinando as redes sociais. Um direct tô aprendendo também. Ou lá no meu Instagram tem o meu celular. Pode mandar que eu respondo também, viu, Patrícia? Eu fico à disposição se as pessoas quiserem me fazer perguntas. Ok. Pessoal, gratidão imensa por estarem com a gente hoje. Próxima terça-feira, às 8 horas, traremos outro tema incrível para vocês, para que vocês evoluam, vocês tirem os pesos, os sofrimentos, as mágoas, tudo que impede hoje vocês de evoluírem, de crescerem como um todo, não é isso, Carla? Isso, e se tiver algum tema, né, que vocês querem muito ouvir falar, manda aí pra gente que a gente desenvolve, né? Se eu não souber, eu estudo, aí eu conto pra vocês, né? Eu trago os temas que eu tenho mais domínio, mas se por acaso for algum que eu não tenho, eu pesquiso e eu trago para vocês também a resposta. Aprendo junto com vocês. Excelente. Gratidão, Carla. Um super beijo e boa noite, pessoal. Lembrem-se de se perdoarem. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.